Grande Toninho. Um beijo pra você, pessoal de Bitinga. Logo estaremos juntos. Eu gostaria de fazer uma pergunta pra ele, doutor. Tá só, acho que deve estar só um pouquinho, né? Você ficou preso quanto tempo? Machado, eu fiquei preso 70 dias. 70 dias? 70 dias. Você ficou na Papuda? Na Papuda. Você chegou a ficar no sistema ou você ficou no seguro? Todos os presos do 8 de janeiro foram separados dos presos comuns. Nós ficamos todos juntos. Eu, particularmente, fiquei no bloco 4, na cela A2, e numa cela que caberia 8 pessoas, e nós tínhamos lá 32 homens, que eu nunca vi na minha frente. Tá. E como é que vocês dormiam lá? Quando eu cheguei, tem dados muito importantes que, se você precisar, eu faço questão de contar para que as pessoas que não saibam da história conheçam verdadeiramente o que a gente passou. Me recorda a sua última pergunta. Eu perguntei no sistema carcerário. Quando você chegou no sistema, você ficou quanto tempo preso? 72 dias? 70 dias. 70 dias. Isso, aí sim, lembrei. Aí eu falei que a cela comportava 8 pessoas. Nós estávamos lá em 32 homens que eu nunca vi. Sim. Eu cheguei na Papuda ameaçado por armas, né? Porque nós somos cercados no QG. E Pelo exército? Pelo exército. Com as armas apontadas para nós. E então fui... O que eles diziam? Então, quando nós estávamos dormindo e começamos a ouvir barulhos de viatura por volta de 7h30, 8 horas da manhã. Eu então saí da barraca, olhei e vi várias viaturas com os highlights ligados e o QG todo cercado. Então não tinha um espaço de um palmo, de um ombro para o ombro de outro oficial. Então você não tinha possibilidade nenhuma de fugir. Eu então fui até o comandante e perguntei o que estava acontecendo. E aí a resposta dele era uma só: entrem nos ônibus. E eu entrei nos ônibus por quê? Eu sou jornalista, estou aqui trabalhando, cobrindo, me identifiquei, apresentei o meu documento, etc. Vocês já tiveram algum problema com o Exército? Vocês estão aqui há 70 dias. Eu falei, não, eu não estou aqui há 70 dias, eu cheguei aqui ontem. Eu tenho o direito de saber para onde vocês vão levar essas pessoas. Entrem nos ônibus. O senhor entraria em algum ônibus sem saber o destino? Não. E ele, entre nos ônibus, e começou a chorar. Ele começou a chorar? Começou a chorar? Quem? O comandante? Começou a chorar? Começou a chorar. Eu já identifiquei esse cidadão, eu não sei qual é o nome dele, mas é o comandante do Planalto ou não? Então, na verdade, assim, o comando daquele bloco em que eu estava perto. Coronel! Eu não vi a patente dele, porque ele estava, inclusive, sem a tarja. Sem a tarjeta? Sem a tarjeta. Ele estava sem. Eu trabalho com jornalismo... Cometendo ilegalidade porque não queria ser identificado. Eu trabalho com jornalismo policial há anos. Então, eu sei o que é um cabo, o que é um soldado, etc. Bom, eu identifiquei já, né? Na ocasião, ele estava fardado com a roupa do Exército e de capacete. Então, eu tenho muito gravado na minha memória essa faixa do rosto dele aqui dos olhos. E na foto que eu localizei ele é completamente careca. Como ele estava de capacete, eu não sabia se ele tinha cabelo ou não. Mas esse olhar dele aqui na foto, o dia que eu bati o olho, eu falei, foi esse cara que me prendeu. Enfim, nós somos obrigados a entrar nos ônibus, com as armas apontadas para todos nós. Muitas mulheres passando mal, crianças presas, inclusive, com a gente. Crianças. Nazismo puro. Vocês devem ter visto as imagens da quadra da Polícia Federal, onde as crianças estavam lá, inclusive animais com a gente. E aí, quando eu chego no presídio, por volta de 5h30 da tarde, antes de chegarmos ao presídio, esse dado é muito importante, Machado. Eles primeiro desfilaram com todos nós por Brasília para a imprensa registrar. Isso quem fez? A Polícia Federal? A Polícia Militar, a Polícia Militar? batedores com motos, a Polícia Militar do Distrito Federal, e a imprensa nos mostrando com helicóptero, os carros de imprensa. Né? Mal eles sabiam que existia um jornalista ali dentro e que eu sabia exatamente o que eles estavam fazendo. E aí nos levaram para um batalhão de Brasília. Como nós não conhecíamos Brasília, então eu tentava me abastecer de informações. Orientar. Exatamente. E algumas pessoas começaram a passar mal nos ônibus, as mulheres. Chegamos a esse batalhão. Eu então desci do ônibus e pedi para ir ao banheiro. Né? Não estava nem precisando ir ao banheiro, mas eu queria tentar me situar. E como eu não estava vestido de terno, porque Brasília é muito quente, eu estava de calça jeans, de camiseta, inclusive de boné, né? Porque existia um risco muito grande no QG, que você falava de jornalista, você era expulso.
Então, levei tempo para eles passarem a confiar de que o jornalista que estava ali era um jornalista de direita. Porque todos eram muito desconfiados com a imprensa. Então, eu acabei adotando até uma vestimenta um pouco mais informal para já não chocar tanto as pessoas. Bom, desci, fingi que fui ao banheiro, me deparei com um soldado e perguntei onde nós estávamos. Aí ele falou o nome do bairro, enfim, e eu o indaguei. O que nós estamos fazendo aqui? Obviamente, sem ele saber que eu era jornalista. Ele disse, olha, não era para vocês terem vindo para cá. Falei, como assim? O que está acontecendo? A ordem que nós tivemos, e aí o que ele ouviu, porque ele era um soldado, a ordem que nós ouvimos do comando era que tirássemos vocês de lá do QG, identificassem cada um e todos fossem liberados. E aí trouxeram todos para cá. Aqui foi informado ao nosso comando, e aí eu me refiro ao coronel Maine, que foi preso também, e que havia sido combinado antecipadamente com o coronel Maine que nós seríamos soltos. Quando nós chegamos a esse batalhão, ele foi informado por algumas autoridades, creio eu, do Judiciário Brasileiro, que você também foi enganado. Essas pessoas não serão soltas, essas pessoas serão presas. E ele contrariou essa ordem e acabou sendo preso também. Foi esse o relato que eu ouvi desse soldado. De lá, então, fomos colocados nos ônibus, ficamos nesse batalhão por volta de 1 hora, mais ou menos. Ninguém sabia o que fazia com aquela multidão de pessoas. Fomos, então, levados para Papuda. E, nesse momento, chovia muito em Brasília, Machado, em Ribas. Eu lembro que eu estava com 2 mochilas, a porta traseira do ônibus parou logo na entrada de um dos corredores do presídio. E quando eu Chegou pra Polícia Federal? Não, a Polícia Federal foi depois. Foi antes, desculpa. Passamos pela Polícia Federal, dormimos na quadra da Polícia Federal 3 dias, sem alimentação, sem água, banheiros imundos, dormindo no chão, tratados Prisioneiro de guerra. como se fôssemos ratos. Prisioneiro de guerra. Né? Aconteceram várias fugas, porque no fundo da quadra da Polícia Federal existia um matagal muito grande. Então as pessoas começaram a buscar alternativas de fuga e realmente várias pessoas fugiram. Foram recapturados ou não? Não, nenhuma. Se eu quisesse ter fugido, eu teria fugido facilmente. E não fugi porque eu não devo. Porque eu não fiz nada. Eu estava lá simplesmente exercendo a minha atividade como jornalista. Ponto final. Aí, então, passamos pela oitiva da Polícia Federal e contratei um advogado ali na hora para me assistir na oitiva. Holocausto praticamente ali, né? Exatamente. Depois de 3 dias. Depois de né? 3 dias. E no 3º dia eles fecharam a quadra, desligaram as luzes para que a gente não carregasse mais o celular, porque nesses 3 dias a gente abasteceu a internet de imagens, então eles estavam com medo da repercussão. Bom, eu segurei até o 3º dia, eu fui a última fila a entrar na Polícia Federal, depois que eles fecharam as portas dessa quadra e desligaram as luzes. Entramos, o advogado que eu paguei ali na hora me assistiu e informou para o delegado que eu era um repórter. E aí ele pediu para ver vídeos na internet, meu advogado mostrou os vídeos que estão no YouTube, e aí ele veio com uma indagação completamente absurda. Ele me disse assim, você não tem vídeos mais recentes? Porque esses vídeos da Globo aqui, da Record, já faz alguns anos. E aí eu disse, eu deixei de ser repórter porque eu trabalhei na Globo em 2010, porque eu trabalhei na Record em 2015. O senhor deixou de ser delegado porque o senhor iniciou a sua carreira em 2008? E aí? Ele ficou quieto. Não, eu não vou liberar ele, ele vai ficar. Sem ordem de prisão. Eu não recebi nenhuma ordem de prisão. Eu não recebi, você está preso. Eu e vários outros. Aí tentaram fazer com que nós assinássemos uma nota de culpa. Obviamente, eles sem saber Já estava pronto, né? que eu tinha uma pós-graduação em Direito. E eu disse, eu não vou assinar nada. Não assinei. Enfim, fomos recolhidos a uma arena da Polícia Federal, com as poltronas verdes. E passamos a noite lá acordados, né? Todos sentados. No dia seguinte, por volta de 7h30, 8 horas da manhã, então encostaram então, vários ônibus. Desta vez, ônibus de presídio, todos gradeados, como se nós fôssemos ratos mesmo. E nos levaram para o exame de corpo de delito, na delegacia. Quem nos acompanhou no ônibus, um delegado, inclusive eu fiquei sabendo o nome dele essa semana, porque eu estive em Brasília agora, a semana passada, daqui a pouco eu conto para vocês,
E passei em frente a essa delegacia e acabei descobrindo o nome desse delegado. Esse delegado chorou no ônibus conosco. Quando nós chegamos na delegacia, todos os policiais civis, eu até me emociono, porque foi uma situação bem difícil, muita humilhação. E ele me abraçou e disse: rapaz, mantenha a calma que vai dar tudo certo. Nos ofereceram água, nos ofereceram lanche, então nos levaram para Papuda. Então o ônibus para com a porta traseira num corredor da Papuda. Estava chovendo muito forte, eu me lembro. E eu desci, tinha um agente penal logo no começo do corredor. E eu já fui recebido com um soco no ombro. E aí começa a sessão de tortura. Entramos, então, para uma ala, nos colocaram no chão, todos os homens, aproximadamente uns 400 homens. E aí eu preciso detalhar isso, Machado. As pessoas precisam conhecer isso. É importante. Até me desculpe se eu estiver me estendendo. Não, por favor. Nós nos colocaram sentados, um atrás do outro, dessa maneira. Então, você imagine, nós sentados, um atrás do outro, eu entre as suas coxas, e eu entre as coxas do colega, com as pernas abertas, como se fosse um espacate. Aos gritos, obviamente. E pediram que nós colocássemos. Pediram não, mandaram, né? Porque aquilo não é pedido, aquilo é ordem. Que nós colocássemos as bolsas entre as pernas. Eu estava com 2 bolsas só. Então o meu material era leve. Só que existiam pessoas com 3, 4 bolsas com barraca. E não era para colocar do lado, era para colocar aqui em cima. Da frente, daqui no seu peito. Não se importando com o peso que aquele material trazia até o teu peito. E você automaticamente recuava para o cara que estava atrás de você. Né? Então todo mundo se segurando com aquele peso, fora a dor nas coxas, porque você acaba abrindo a coxa por causa do peso do material. Chamaram então presos comuns para identificar nossas bolsas, colocaram lá um papel com o nome de cada um, nos levaram para uma salinha, jogamos as nossas bolsas e aí passamos para a segunda fase de tortura. Nos levantamos e nos levaram para um corredor de aproximadamente uns 90 metros de comprimento, por uns 5 de largura, mais ou menos a largura dessa sala. Vários policiais penais aqui do lado direito, inclusive policiais mulheres, e nós todos aqui numa fila, um do lado do outro, de frente com os policiais. Chovia muito, o chão estava todo encharcado. O chão do presídio é cimento, né? Não tem revestimento. E a ordem foi: tirem a roupa. Tiramos a roupa, todos nus, joguem a roupa no chão. Jogamos a roupa no chão, virem de costas, viramos de costas, fiquem de 4. Todas as vezes que eu lembro dessa cena, e eu olhava para os colegas, todos os homens chorando, e eu posso garantir para vocês, para você que está me assistindo aí, que foi a maior humilhação que eu passei na minha vida. Depois disso, pediram que nós pegássemos a roupa no chão, sempre aos gritos, a roupa toda molhada. Isso já era quase 6 horas da tarde. Então, antes de mim, muita gente já havia sido presa, já havia passado por todo esse processo. E quando eu cheguei na cela, a cela estava lotada. Então, me restou o melhor lugar, ao lado de um vaso sanitário. Ali eu passei 70 dias dormindo no chão. Passei 70 dias com uma única roupa,
no corpo e que eu lavava a camiseta de madrugada, dormia sem camisa para poder usar uma roupa menos, né, cheirosa, né? Se é que vocês me entendem. Eu perdi 14 quilos em 70 dias e tive a maior perda da minha vida, que infelizmente eu não pude estar. Eu acabei perdendo meus pais pela minha prisão. E eu só soube disso quando eu fui solto. Porque perguntei dos meus pais e os meus irmãos não queriam falar. Eu não podia sair de casa porque estava de tornozeleira. As cautelares me impediam sair de casa no final de semana. E eu perguntei, cadê a mãe? A mãe não pode vir aqui, ela está doente, depois eu levo você lá. E os meus irmãos foram me enrolando há algum tempo. Eu também estava muito abalado, né? Os primeiros 2 meses. Seu pai faleceu quando você estava preso? Os 2. Seu pai e sua mãe? E até hoje eu não consigo visitá-los. Eu não consigo. Então, para muita gente, esse é o meu relato, Machado. Se eu trouxer aqui 100, 200 presos políticos, você vai ouvir relatos tão ou mais estarrecedores do que o meu.